A internet parece que ela sempre esteve aí, né? No nosso bolso, na nossa casa, em todo lugar. Mas como é que essa rede gigantesca que conecta o mundo inteiro nasceu? A história, olha, é bem mais surpreendente do que se imagina. Bora desvendar essa invenção? Então, como é que a internet foi criada? A resposta mistura a corrida espacial, as tensões de uma guerra global e, claro, a genialidade de algumas mentes muito à frente do seu tempo. São esses os ingredientes que formam a rede que hoje conecta todos nós. Pois é, a nossa história não começa com um computador, mas com foguetes. Para a gente entender a origem da internet, a gente precisa voltar lá para a década de 50, uma época em que a rivalidade da Guerra Fria fazia a tecnologia avançar numa velocidade assim impressionante. Olha, a ideia de se comunicar a longas distâncias não era nova. Já existiam cabos cruzando oceanos. Só que a tensão da Guerra Fria trouxe uma urgência diferente. E se um ataque inimigo cortasse essas linhas de comunicação que eram todas centralizadas? Foi pensando nisso que, em 1958, os Estados Unidos criaram a ARPA, com uma missão bem clara: desenvolver uma rede de comunicação descentralizada que conseguisse sobreviver a qualquer tipo de falha. E foi lá dentro da ARPA que apareceu uma figura-chave, J.C.R. Licklider. Ele era psicólogo, cientista da computação e tinha uma visão fora da curva. Ele sonhava com uma rede galáctica, um lugar onde qualquer pessoa pudesse pegar qualquer dado de qualquer computador. Naquela época, isso soava como pura ficção científica, mas foi essa semente que deu origem à ideia de uma rede acessível de qualquer lugar. Ok, a ideia era ótima, mas como construir essa rede sem um ponto fraco, sem um centro? A resposta foi uma das sacadas mais geniais da computação, a comutação de pacotes. A ideia era simples. Em vez de mandar uma mensagem inteira por um caminho só, como numa ligação de telefone, por que não quebrar ela em pedacinhos, em pacotes? E a beleza dessa ideia está na resistência dela. Cada pacotinho viaja por conta própria, como se fossem carros procurando o melhor caminho numa cidade. Se uma rua está bloqueada, eles simplesmente pegam um desvio. Isso queria dizer que a rede podia continuar funcionando mesmo se partes dela fossem destruídas. Era exatamente o que o projeto precisava. Bom, com a teoria na mão, era hora de botar a mão na massa. E foi assim que nasceu a ARPANET, a rede experimental que, mais tarde, se tornaria a vovó da internet que a gente conhece hoje. E aí, a gente chega em 1969, o ano da virada. Depois de muito planejar, pesquisadores em duas universidades diferentes estavam ali, prontos para tentar o impossível na época, conectar seus computadores à distância. Ninguém tinha certeza se ia dar certo, mas o palco estava montado para um momento histórico. E aqui vem uma das melhores histórias da tecnologia. A primeira tentativa era mandar a palavra login de uma universidade para outra. O resultado? Eles conseguiram mandar LO. Foi só isso. O sistema travou logo depois das duas primeiras letras. Ou seja, a primeira mensagem da internet já veio com o primeiro bug. Mas mesmo assim, foi um sucesso absurdo. A comunicação tinha acontecido. Então, até o fim de 1969, a ARPANET era isso aí. Esses 4 nós, ou pontos de conexão, e o legal é que eram todas universidades e centros de pesquisa. Desde o comecinho, a rede já nasceu com essa cara de colaboração, de conectar mentes, sabe? Não era só sobre máquinas. Acontece que a ARPANET deu tão certo, mas tão certo, que começou a crescer muito rápido. E aí, como toda boa invenção, esse sucesso acabou gerando um problema totalmente novo, que ninguém esperava. O crescimento foi absurdo. De 4 nós em 69 para quase 60 em 75. Isso era a prova de que a ideia funcionava. Só que essa expansão toda também mostrou uma limitação importante do sistema. O sucesso da ARPANET inspirou outras redes a surgirem. Tinha a rede de satélite, de rádio, só que tinha um problema: elas não se falavam. Cada uma era um mundinho fechado, com sua própria língua técnica. O desafio, então, era criar um jeito de conectar todas essas redes, uma rede de redes, ou como a gente pode chamar, uma internet. E a solução veio com 2 caras, Vint Cerf e Bob Kahn. Eles desenvolveram um protocolo novo, o TCP/IP. Pensa nele como um passaporte universal para dados. Não importava de que país, ou seja, de que rede o pacote de dados vinha. Com o TCP/IP, todo mundo conseguia se entender. E essa data, 1º de janeiro de 83, é um marco. Muita gente considera esse o verdadeiro dia do nascimento da internet como a gente conhece. Foi o dia da virada, quando a principal rede da época adotou essa língua universal, abrindo as portas para uma rede realmente global. Beleza, a infraestrutura global estava pronta.
A internet existia, mas tinha um pequeno problema. Era muito, mas muito difícil de usar. Pensa na internet dos anos 80. Era só texto verde numa tela preta. Para achar qualquer coisa, era preciso digitar comandos super complicados. Nada de cliques, nada de imagens, nada intuitivo. Era um clube fechado para pesquisadores. Mas lá na Suíça, num laboratório de física, um cientista chamado Tim Berners-Lee ia mudar esse jogo para sempre. Ele teve 3 sacadas geniais. A primeira, a URL. Basicamente um endereço único para cada coisa na internet. Pensa num CEP para cada site. Antes disso, era uma confusão de endereços de servidor e nomes de arquivo. A segunda invenção foi o HTTP. Se a URL é o endereço, o HTTP é, vamos dizer, o idioma que o carteiro fala. É o protocolo que diz como o navegador deve pedir uma página e como o servidor deve responder. É a base da comunicação na web. E por fim a terceira, o HTML. A linguagem para construir as páginas em si. Mas a grande mágica do HTML não era só botar texto e imagem. Era o hiperlink, aquela coisinha azul sublinhada que permitiu pela primeira vez pular de um documento para o outro com um clique. Isso criou uma verdadeira teia, uma web. Juntando essas 3 coisas, URL, HTTP e HTML, Ok, agora a internet tinha uma cara bonita e era fácil de usar. Faltava o último passo. Como fazer essa conexão chegar na casa de todo mundo? E a evolução foi rápida demais. Quem não lembra daquele barulhinho da conexão de escada que ocupava a linha de telefone? A gente saiu disso para ter conectividade de alta velocidade no bolso, em qualquer lugar. Cada passo desses deixou a internet mais e mais integrada no nosso dia a dia. E é incrível pensar nisso, né? Uma rede que nasceu do medo de uma guerra acabou se tornando a maior ferramenta de conexão que a humanidade já viu. Ela foi feita com base em ideias de colaboração, de descentralização, de abertura. A grande pergunta que fica para o nosso tempo é: será que esses princípios que deram origem a tudo isso vão continuar guiando o futuro da internet?